Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiaguinho de Química, Thiago Scorsi. Galera, hoje eu vou resolver para vocês aí as questões de Química da Unesp, tá? Primeira fase, em relação aos cursos da área de Biológicas, tá bom? Espero que vocês gostem aí, que Deus nos abençoe mais um dia. Vamos lá então, galera? Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná vêm testando o emprego de uma substância que impede a formação de óxido nitroso. A dicianodiamida, DCD, bloqueia as reações que levam à formação desse gás, ao inibir o processo de nitrificação que age sobre o amônio, liberado no solo pela urina. Além de minimizar a formação do gás, o inibidor ainda apresenta outra vantagem, impede a formação de nitrato no solo. Ao inibir a formação do gás N2O e do nitrato no solo, o emprego da DCD, né, no caso a dicianodiamida, poderá reduzir respectivamente, bom, se vai inibir a liberação de N2O, né, não vai formar mais N2O, o N2O é um fortíssimo causador do efeito estufa. Né, os dois principais que a gente fala em sala de aulas, né, o principal de todos é o gás carbônico. Nós temos o metano e também temos o N2O, é o monóxido de nitrogênio. Então, se vai impedir a formação de N2O, vai reduzir muito o efeito estufa. O N2O é um gás que retém calor. Tudo bem? E depois não vai ter a formação de... Vai reduzir... Cadê? Impede a formação de nitrato no solo. Pô, se vai impedir a formação de nitrato, esse nitrato não vai cair lá nos mananciais, não vai poluir os mananciais. Então, vai reduzir a poluição dos mananciais. Mas somente sabendo do N2O, que vai reduzir o efeito estufa, já consegui fazer a questão. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. Questão bem tranquila, galera, tá? De estequiometria. O limão Tahiti, por não apresentar sementes e ter suco abundante, com elevado teor de ácido cítrico, pode ser fonte desse ácido puro, obtido no estado sólido. A primeira etapa dessa obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico presente no suco de limão como citrato de cálcio, por adição de solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio ao suco, conforme a reação. Então, a gente deu a reação, proporção aqui, 2 mols do ácido cítrico, reagindo com 3 mols de hidróxido de cálcio, formando, né, no caso aqui, 1 mol de citrato de cálcio e 6 mols de água. Beleza? Bom, considere que nessa reação foram obtidos, então nessa reação foram obtidos 640 gramas de citrato de cálcio. Então, pela leitura, citrato de cálcio, esse carinha aqui, está no produto, né? Foram obtidos, está no produto. Ele deu as massas molares, o rendimento da reação é 100. Cada limão Tahiti apresenta em média 2,5, cada limãozinho apresenta em média 2,5 gramas de ácido cítrico. De acordo com as informações, o número de limões Tahiti necessários para obter os 640 gramas de citrato de cálcio foi próximo de... Então vamos lá, galera. Ele vai comparar quem? Ácido cítrico com citrato de cálcio. Bom, ele quer produzir, olha lá. Olha a pergunta. Quantos limões Tahiti são necessários para produzir 640 gramas de citrato de cálcio? Então, vamos lá. Ele quer produzir 640 gramas de citrato de cálcio. Ele quer saber quantos limões eu preciso. Na estequiometria, não tem como fazer estequiometria com limões. A estequiometria aparece o ácido cítrico, que está presente nos limões. Então, vamos lá. Para produzir 640 gramas de citrato de cálcio, quantos gramas de ácido cítrico a gente precisa? X. Embaixo, o que nós temos? Grama embaixo de grama, do lado direito, grama embaixo de grama. Aqui,
A parte de baixo a gente tira sempre da balanceamento. Eu tenho 2 mols de ácido cítrico, então é 2 vezes a massa molar, que ele falou que é 192. Aqui. Do outro lado, eu tenho 1 mol de citrato de cálcio, então transformando 1 mol em gramas, eu vou pegar 1 mol, então 1 vezes a massa molar, que ele falou que é 498. Beleza? Multiplicando em cruz, nós vamos ter uma massa de 493,49 gramas de ácido cítrico. Então, a gente precisa... Então, a gente precisa de 493,49 gramas de ácido cítrico para produzir esses 640 gramas de citrato de cálcio. Tá, mas a pergunta não é ácido cítrico, a pergunta é limões. Então, ele falou lá, ó, cada limão possui 2,5 gramas de ácido cítrico. Olha lá. Cada limão possui 2,5 gramas de ácido cítrico. Como a gente vai precisar de 493,49 gramas para produzir essa quantidade de ácido cítrico, eu vou precisar de quantos limões? X. Multiplicando em cruz, o x vai dar igual a 197,3. Isso é aproximadamente 200 limões. Beleza? Alternativa A. Uma questão que não era complexa, né? Uma questão bem elaborada e bem interessante. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. A tabela mostra os valores de solubilidade em água expressas em gramas do soluto por 100 gramas de solvente, em 2 temperaturas, de 2 compostos iônicos empregados como fertilizantes agrícolas. Então, ele te deu, o primeiro é o sulfato, tá aqui, ó, sulfato de amônio, tá bom? Vou até pegar aqui. Solubilidade dele, 76. O que é isso? Que a 25 graus eu dissolvo 76 gramas dele, é o máximo que eu consigo dissolver para cada 100 gramas de água. É gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Tá bom? Bom, de KCl a 25 graus, a gente consegue dissolver no máximo 36 gramas de KCl em 100 gramas de água. Já na temperatura de 80, a solubilidade é 94 gramas, eu consigo dissolver para cada 100 gramas de água. E o KCl, 51 gramas em cada 100 gramas de água. Bom, uma mistura foi preparada pela dissolução de 400 gramas de sulfato de amônio e 400 gramas de cloreto de potássio em 1 quilo de água a temperatura de 80. Originando uma mistura homogênea, límpida e insaturada. O que é uma mistura homogênea? Um aspecto só, uma fase. Ou seja, os 2 sais estão completamente dissolvidos em água. Ah, então, peraí. Qual é a temperatura que ele fez o experimento? 80. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. A 80 graus, olha lá em cima de vermelho, os sais se dissolvem totalmente, porque ele falou que originou uma mistura homogênea. Então, o que a gente conclui? Que eu vou ter 400 gramas de sulfato de amônio dissolvidos e também 400 gramas de KCl dissolvidos. Só que isso, ele falou que foi em 1 quilograma de água, ou seja, 1000 gramas. Então, a nossa solução inicial é essa. Eu tenho 1000 gramas de água, e lá dentro, 400 gramas de sulfato de amônio e 400 gramas de KCl totalmente dissolvidos, beleza? Bom, o que ele vai fazer, galera? Agora, vai fazer o seguinte. Olha a leitura. Ao ser resfriada a temperatura de 25, observou-se que a mistura, e aí, continua homogênea, todo o soluto continua dissolvido, parte foi para o fundo, parte dissolveu, tudo foi para o fundo. O que aconteceu? Vamos lá. A 25 graus, galera. Então, a 80, não
interessa a solubilidade a 80. Tá? Não interessa a solubilidade a 80. Porque a 80 graus o sistema estava homogêneo, então os sais estavam totalmente dissolvidos. Tudo bem? O que me interessa, 80 aqui não me interessa. O lance é quando eu resfriei, a 25. Vamos lá. Vamos ver primeiro o sulfato de amônio, que é o NH4,2SO4. Qual é a solubilidade dele a 25 graus? Olha lá na tabelinha. A solubilidade dele é 76 gramas em 100 gramas de água. Então, eu consigo dissolver 76 gramas de sulfato de amônio. É o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Mas não se esqueça que a nossa solução inicial, olha lá, ó, ela tinha quanto? 1000 gramas. Ah, então em 1000 gramas de água, qual é a quantidade de sal máxima dissolvido ali dentro? X. X é igual a 760. Ou seja, 1000 gramas de água conseguem dissolver até, no máximo, 760 gramas do sal. Pô, mas de sulfato de amônio, quanto que a gente tinha dissolvido lá, ó, na solução inicial? Tinha só 400. Pô, nessa temperatura de 25, esses 1000 gramas de água conseguem dissolver até 760. Lá eu só tenho 400, vai estar tudo dissolvido? Vai. Só vai precipitar se a quantidade que eu tiver de sulfato de amônio for maior que 760. E não é, só tem 400. Então, hora que você resfria, aqueles 400 gramas que estavam dissolvidos a 80 graus, a 25 graus, eles ainda permanecem dissolvidos. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos ver o KCl agora. O que acontece, galerinha? Bom, qual é a solubilidade, olha lá na tabela, do KCl a 25 graus? 36 para cada 100 gramas de água, ou seja, 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 36 gramas do sal. Só que a nossa solução inicial, olha lá, ó, a gente tinha quanto? 1000 gramas de água. 1000. Então, 1000 gramas de água conseguem dissolver, no máximo, quantos gramas de sal? 360. Então, 1000 gramas de água conseguem dissolver, no máximo, 360 gramas do sal. Nossa solução tinha quanto de KCl? Tinha 400 gramas dissolvidos a 80. Quando você resfria para 25, desses 400, apenas 360 continuam dissolvidos. Ou seja, 1000 gramas de água conseguem dissolver apenas 360 gramas desse sal. Ah, mas tinha 400. Desses 400, 360 irão permanecer dissolvidos. E a diferença? Pô, quanto que tinha dissolvido antes? 40, 400. Agora, só tem 360. Então, qual é a diferença? 40 gramas. Então, eu vou ter 360 gramas dissolvidos e 40 gramas em excesso. Esses 40 gramas vão para o fundo, vai formar uma mistura heterogênea. Então, o que acontece com a mistura resultante? Ela passou a ser heterogênea com corpo de fundo. O que é corpo de fundo? Excesso, precipitado ou corpo de chão. Então, vai ter um precipitado de apenas KCl, de 40 gramas. O NH4,2SO4 vai continuar totalmente dissolvido. Uma questão de solubilidade bem legal, uma questãozinha bem elaborada aí, interpretaçãozinha de gráfico aí, beleza? Vamos lá, galerinha, próxima questão. Questão 71. Vamos lá. Diz o seguinte: a variação de entalpia associada à formação de um cristal iônico sólido a partir de seus íons no estado gasoso é conhecida como energia reticular. Essa energia é difícil de ser medida diretamente, mas pode ser calculada de forma indireta, utilizando-se a lei de Hess, a partir de outras transformações cuja variação de entalpia é conhecida.
Esse caminho para a determinação da energia reticular é conhecido como ciclo de Born-Haber. O diagrama a seguir mostra as etapas desse ciclo para o cloreto de sódio. Tá. Então, ele deu várias reações aí. Olha que legal. Nesse diagrama, a sublimação do sódio metálico, então ele vai fazer um monte de perguntas. Ele quer saber a sublimação do sódio metálico, o ΔH da sublimação. Ele não quer saber o valor, você quer saber se é o ΔH1, se é o ΔH2, qual setinha indica a sublimação do sódio metálico. Depois, ele quer saber a primeira energia de ionização do elemento sódio. E depois ele quer saber a afinidade eletrônica do elemento cloro. Bom, primeiro, o que é sublimação do sódio? Então, tem que saber os conceitos. Sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso. Certo? Então, o que seria? Seria essa reação aqui, ó. Na sólido formando Na gasoso. Ai, professor, mas não tem Na sólido formando Na gasoso. Mas o que você tem? Olha esse ΔH1. O que você tem nessa setinha aqui, galera? Ó, você tem Na sólido mais meio Cl2 gasoso. Formando Na gasoso mais meio de Cl2 gasoso. Então, se você pegar esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, né, que é o ΔH1, você tem no reagente o NaCl sólido mais meio Cl2 gasoso. Ó, tem isso. Produzindo, né, formando o quê? Formando Na gasoso mais meio mol de Cl2 gasoso. Olha lá. E aí o que acontece? Ó, Cl2 gasoso no reagente, Cl2 gasoso no produto. A hora que você soma ali, você cancela. O que você fica? Na sólido virando Na gasoso. Ou seja, é o ΔH de sublimação do sódio. É o ΔH1. Beleza? Bom, depois, o que mais que ele quer? Olha que legal. Ele quer a primeira energia de ionização do elemento sódio. Primeiro, o que é energia de ionização? É a energia necessária para você tirar um elétron do átomo no estado gasoso. Então, o que seria a equação da energia de ionização? Seria isso daqui, ó. Na gasoso se transformando em Na+, e perdendo um elétron. Isso é energia de ionização. É a energia mínima necessária para eu conseguir retirar um elétron de um átomo. Então, quando eu tenho Na gasoso, eu consigo tirar um elétron, ele se transforma em Na+. Bom, cadê essa equação? Cadê o ΔH que mostra isso? Do Na gasoso virando Na+ gasoso mais elétron. Eu teria que saber o que é energia de ionização. Onde que está esse ΔH, galera? Esse ΔH é o ΔH3. Por quê? O que você tem no ΔH3? Olhem os reagentes. Na gasoso mais Cl gasoso, formando, subindo, né? NaCl gasoso mais, Na gasoso mais Cl gasoso, é o reagente, formando Na mais gasoso mais Cl gasoso mais elétron, que é o produto. Então, eu montei aqui, ó, reagente, ó, Na gasoso mais Cl gasoso, produto, Na mais Cl mais elétron. Olha lá o Cl gasoso, aparece no reagente, aparece no produto. E aí, então, o que você tem? O que sobrou? Na gasoso, formando Na mais elétron, é o ΔH3. Beleza? Depois, galera, ele queria saber a afinidade eletrônica do elemento cloro. Peraí, o que é afinidade eletrônica? É a energia associada à entrada, pode ser absorvida ou liberada, mas é a energia associada à entrada de um elétron no átomo gasoso. Então, o que seria a equação da afinidade eletrônica, né? Seria isso daqui, ó. Seria o Cl gasoso recebendo um elétron e virando Cl-. Ah, mas não tem essa equação. Mas olha o ΔH número 4. Ó, vamos ter que enxergar isso daqui. O que você tem no ΔH4? Quem são os reagentes? Ó,
Tem o Na mais gasoso, mais Cl gasoso, mais elétron. Aqui o Na gasoso, mais Cl gasoso, Na mais gasoso, mais Cl gasoso, mais elétron. Formando, ó, produzindo Na mais gasoso, mais Cl menos gasoso. Ó. Na mais gasoso, mais Cl menos gasoso. Quem é que dá para cancelar? Ó? Na mais, Na mais. O que sobrou? O que sobrou? Cl mais elétron virando Cl menos. É o ΔH número 4, alternativa E. Uma questãozinha bem legal. O aluno tinha que saber os conceitos, né, e entender a interpretação do gráfico aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Próxima questãozinha. Uma questãozinha de pH, galera. Olha lá, questão 72. A tabela mostra os valores aproximados de pH de diferentes soluções, todas com a mesma concentração de 0,1 mol por litro a 25. Então, ele te deu o pH de algumas substâncias. Vamos lembrar a nomenclatura aqui. Fórmulas, né? E nomenclatura. Ácido clorídrico, HCl. Ácido acético é o nome popular, né? O nome da IUPAC é ácido etanóico, é um ácido carboxílico, lembra? CH3CH. Sulfato de sódio é um sal, né? Aqui Na2SO4. E o hidróxido de sódio, que é uma base, NaOH. Olha o que ele diz. Desculpe. A solução que deve apresentar. Olha as perguntas. A solução que deve apresentar maior concentração total de íons. Então, ele quer saber qual solução produz mais íons. Então, vamos ver a quantidade de íons para cada solução? Ó, pega o HCl, ácido clorídrico. Se o pH é 1, já viu o pH, pô, ácido clorídrico, um ácido forte. Então, como ele não deu grau de ionização, a gente considera que está 100% ionizado. Então, se o pH é 1, eu posso afirmar que a concentração de H+, é 10 a menos 1 mol por litro. Tudo bem? Porque, galera, só lembrando rapidamente, ó, pH é menos log da concentração de H+. Então, por exemplo, né, essa solução de HCl, né, todas as soluções aí, na verdade, tem concentração 0,1 mol por litro, não tem? Então, de HCl, eu tenho 0,1 mol por litro. Como ele não deu grau de ionização, 100% ionizado, então o HCl ioniza, libera H+, Cl-, proporção de 1 para 1. Então, se eu tenho 0,1 de HCl, eu vou ter 0,1 de H+, 0,1 de Cl-. Então, olha lá, só para você lembrar pH. Concentração de H+, 0,1. Então, vamos achar o pH. Ficaria menos log de 10 a menos 1. Ó, como que você resolve isso? O menos deixa ali da fórmula. Qual que é o log de 10 a menos 1? E aí? Log de 10 a menos 1? Você passa o menos 1 aqui multiplicando. Fica menos 1 log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, pH vai ficar menos 1. Então, galera, pH 1. Então, se você bate o olho na concentração de H+, ela é 10 a menos 1, pH 1. Então, se a concentração de H+, 10 a menos 3, pH 3. Concentração de H+, 10 a menos 8, pH 8. É assim que a gente faz um cálculo rápido, beleza? Quando for a potência de base 10. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Continuando. Então, tá aí. Bom, de H+, 0,1, de Cl- 0,1. Então, nós vamos ter uma solução com um total, né, se eu somar aqui, 0,1 mais 0,1, nós vamos ter um total de 0,2 mol de íons. Esse é o total de íons. Bom, depois a gente tem, tá, o ácido acético. Olha que interessante, o ácido acético deu um pH 3. Pô, se ele deu um pH 3, eu já posso afirmar que a concentração de H+ é 10 a menos 3. Quando você joga, olha ali de laranja, um ácido acético em água, o que ele libera? O H+, esse H+ aqui ioniza,
e o acetato. Ô, professor, mas a proporção não é igual do ácido clorídrico, 1 para 1 para 1? A concentração inicial das substâncias é tudo 0,1. E por que se eu tenho 0,1 do ácido, por que eu só tenho 10 a menos 3 do H+? Porque não pode esquecer que este ácido é um ácido orgânico, é um ácido fraco. Ele não está totalmente ionizado. Tem que lembrar, é um ácido carboxílico. Ácidos orgânicos, né, são ácidos fracos. Ah, então eu não posso usar proporção. Para forte, sim, que é o caso do HCl. Bom, então a concentração de H+, como o pH é 3, a concentração de H+, 10 a menos 3. Bom, a quantidade de íons positivos e negativos liberados são iguais, a mesma proporção. Então, se H+ é 10 a menos 3, a do íon negativo, 10 a menos 3 também. Então, essa solução de ácido acético aqui, ela vai produzir para a gente, ó, se eu somar tudo, um total de 2 vezes 10 a menos 3 mols. Bom, sulfato de sódio, Na2SO4. Pô, sulfato de sódio é um sal. Se é um sal solúvel, totalmente dissociado. Sais são todos eletrólitos fortes. Então, vai estar tudo dissociado. Então, eu uso a proporção do balanceamento direto. Olha lá. 1 mol de Na2SO4, o que ele libera? Ele libera o íon Na+, e libera o íon sulfato. Então, olha lá, balanceando 2 NAs, tem que jogar o balanceamento 2 aqui. 1 sulfato, 1 sulfato. Beleza, feito isso, olha a proporção. A proporção é de 1 para 2. Então, se a concentração do sal, que ele falou que todas as soluções têm concentração, né, de 0,1 mol por litro, então, 0,1 mol por litro é a concentração inicial. Cada molécula não vai liberar 2 íons, então a quantidade de íons vai ser o dobro, 0,2. E de sulfato? De sulfato a proporção é de 1 para 1, ó. 1 para 1. Então, de sulfato, 0,1. Então, vai ter uma solução com um total de íons, ó, 0,2 mais 0,1, um total de 0,3 mol de íons. Beleza? Depois, NaOH, é uma base. Pô, isso é uma base, interessante. Na, família 1A, então NaOH é uma base forte. Se é uma base forte, vamos usar a proporção direta do balanceamento. Um NaOH libera um Na+, um OH-. Proporção tudo de 1 para 1. Então, vou ter 0,1 de Na+, 0,1 de OH-. Somando, nós vamos ter um total de 0,2 mols de partículas, de íons. Então, a primeira pergunta. Qual apresenta maior concentração total de íons? Concentração total de íons? Qual foi? Foi o sulfato de sódio, ó, 0,3. É que deu o maior valor. Maior concentração de íons. Sulfato de sódio. Então, você ficaria, ó, somente com as alternativas C e E. Depois, a segunda pergunta do exercício. E a solução que deve apresentar, ó, maior concentração de íons H+. Para saber concentração de íon H+, era muito mais prático. Não precisava fazer todas essas contas que eu fiz. Eu fiz essas contas todas para calcular a quantidade total. Mas para achar a concentração de íons H+, vamos lembrar? Quanto mais íons H+, uma solução liberar, mais ácida ela vai ser. Menor será o pH. Ah, então eu vou lá, olha as 4 soluções. Ó, qual delas tem um pH menor? Ó, pH 7 é neutro. Abaixo de 7 é ácido. Quanto menor o pH, mais ácida a solução. Então, qual é a solução que tem um pH menor? Ah, professor, é a primeira, pH 1. Se ela tem menor pH, automaticamente é a solução mais ácida. Se é a solução mais ácida, é a que tem maior concentração de H+, ácido clorídrico. Beleza? Espero que vocês estejam gostando, galerinha. Vamos lá? Questão 73. Considere os seguintes fenômenos. Uma questãozinha interessante, essa 73, porque você tinha que montar as reações, achar o NOx, para ver se são reações ou não de oxirredução. Considere os seguintes fenômenos. Então, ele vai te dar 4 reações químicas. Ele vai perguntar, ocorrem reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução?
São reações onde ocorrem os dois processos. Oxidação e redução. O que é oxidação? É quando ocorre um aumento do NOx do elemento. Redução, quando ocorre uma diminuição do NOx do elemento. Ou seja, se algum elemento ali variou o NOx, né, comparando o reagente com o produto, vai ser reação de oxirredução. Vamos lá. Primeira questãozinha. Ele fala, vou pegar o vermelho aqui. Primeira, formação de um depósito de prata sobre um fio de cobre, imerso em uma solução aquosa de nitrato de prata. Então, olha aqui, ó. Formação de um depósito de prata, então a prata vai ser um produto, ela vai ser formada, sobre um fio de cobre, então a reação é o cobre, que foi imerso em uma solução aquosa de nitrato de prata. Então a reação é cobre sólido reagindo com nitrato de prata, AgNO3. É uma reação de simples troca. O que vai acontecer? O cobre, ele é mais reativo que a prata, ele desloca a prata. Então, o cobre se junta com o nitrato, formando nitrato de cobre. E a prata que sai da jogada fica sozinha, Ag. Porque ele falou que forma prata metálica, então eu sei que a reação ocorreu. Se a reação ocorreu, porque o cobre deslocou a prata. Bom, vamos ver o NOx? O cobre sozinho, 0. AgNO3, aqui a prata tem carga mais 1, né? Porque o ânion nitrato é NO3-, então a prata, Ag+. Aqui, né, quando o cobre entra para reagir com nitrato, você pode usar o cobre 1 ou o cobre 2. Eu usei o cobre 2 aqui, então formou nitrato de cobre 2. Então esse 2 que está fora do parênteses é o NOx do cobre. No produto ele tem NOx mais 2. E o Ag sozinho, toda substância, quando estiver sozinha, substância simples, NOx igual a 0. Então, olha o que acontece, galera, que interessante. Olha o cobre. Ele foi de 0. Então, o cara teria que saber fazer a reação, saber cálculo de NOx. Beleza? Então, olha o cobre. Ele foi de 0 para mais 2. Olha, o NOx dele aumentou. Ele sofreu uma oxidação. Já a prata, ela foi de mais 1 para 0, diminuiu, olha lá, ó, sofreu uma redução. Ah, então essa primeira é uma reação de oxirredução. Segunda, formação de água pela reação entre oxigênio e hidrogênio. Nem estou preocupado com o balanceamento, porque o balanceamento não interfere no NOx. Se você tiver uma molécula de água, 2, 10 ou 1000, o NOx do H e do O na água vai ser o mesmo. Bom, então você tem a reação de gás hidrogênio com gás oxigênio formando água. Com H2, uma substância simples formada por um único elemento, NOx igual a 0. O2 também. Na água, H, NOx mais 1. Como eu tenho 2 átomos, 2 vezes mais 1 mais 2. A soma do NOx, né, em uma molécula é sempre 0. Que número somado com mais 2 dá 0? Menos 2. Está aqui. Então, olha o que acontece, galera, que interessante. Olha o hidrogênio, o NOx dele. Ele vai de 0 para mais 1. Aumentou, ele sofreu uma oxidação. Já o oxigênio, o NOx dele vai de 0 para menos 2. Diminuiu, sofreu uma redução. Opa, é uma reação de oxirredução. Tá aí. Não precisava nem fazer a 3 e a 4. Se você já tem certeza que a 1 e a 2 são processos de oxirredução, só pode ser a alternativa B. Beleza? Mas vamos lá. Vamos discutir aqui as outras. Questão 3. Formação de um precipitado de carbonato de cálcio quando dióxido de carbono é borbulhado em solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio. Então, qual é a reação? Ele falou que o dióxido de carbono, CO2, vai ser borbulhado em uma solução de hidróxido de cálcio. E aí ele falou que forma carbonato de cálcio. Lembrando que CO2 é um óxido ametálico. Óxidos ligados a metais, ametálicos, são óxidos de caráter ácido. Então, aqui está reagindo com uma base, é um óxido ácido, neutraliza uma base, vai formar sal e água. Sal libera água no processo. Olha que interessante, NOx do oxigênio. Vamos lá, vamos achar o NOx dos elementos aqui, ó. O O do lado direito é menos 2, né? Porque elementos da família 6A do lado direito da fórmula tem NOx menos 2. Como eu tenho 2 átomos, 2 vezes menos 2, menos 4.
Para a soma dar 0, o NOx do carboninho mais 4. Aqui, CaOH2, o NOx do H é mais 1, do oxigênio é menos 2, do cálcio é mais 2. Se você fizer a continha, ó, 1 cálcio. Tem 2 oxigênios, né? 2 vezes menos 2 dá um total de menos 4. Tem 2 hidrogênios, 2 vezes mais 1 mais 2. A soma total, ó, 0. Ca, da família 2A, NOx mais 2. O O do lado direito, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Se eu sei que a soma do NOx tem que dar 0, que número somado com mais 2 e menos 6 dá 0? Mais 4. Esse é o NOx do carbono nesse composto. E na água, o H vale mais 1 e o O é menos 2. Então, se você comparar o reagente e o produto, olha lá o que acontece. O carbono, ele tinha NOx mais 4, continua mais 4. O oxigênio tinha NOx menos 2, menos 2. Em todas as substâncias, o NOx do oxigênio é menos 2. Em todas as substâncias, o NOx do hidrogênio é mais 1. E em todas as substâncias ali, ó, olha o cálcio no reagente. No reagente, o NOx do cálcio mais 2. No produto é mais 2. Ou seja, nenhum elemento teve variação de NOx. Então, não teve oxidação e redução. Essa não é uma reação de oxi-redução. Beleza. Pois a reação número 4. Formação de uma solução límpida. Quando o vinagre é adicionado, vinagre, principal componente, ácido acético. Aqui. Reage com hidróxido de magnésio, leite de magnésio. É uma reação de ácido mais base, formando sal e água. O ácido libera H+, a base libera OH-, ó. H+ com OH-, aguinha. E aí, o que sobrou? Você tirar o H+, sobrou isso daqui, ó. CH3, C dupla O, O-. Quem vai entrar no lugar do H+? O Mg mais 2. Entra o Mg mais 2 aqui. Forma o sal. Beleza? Bom, vamos lá. Não teve variação de NOx. Se você pegar, olha o Mg antes, ó, mais 2. No final, ó, mais 2. Tudo bem? O NOx do H antes, depois, mais 1. Porque aqui, na verdade, ficou tudo igual. Ó. CH3, continua CH3, o NOx do H e do C continua o mesmo. O NOx do oxigênio também é o mesmo. Aqui, se você pegar o NOx do oxigênio aqui, ó, ele está ligado a um Hzinho, tá? Então, ele ganha, ele é mais eletronegativo que o H e mais eletronegativo que o carbono. Então, ele ganha os 2 elétrons, do C e do H. Então, o NOx dele é menos 2. Aqui, ele já tem NOx menos 1, né? Como ele está ligado ao carbono, ele ganha mais 1, fica menos 2. Então, nenhum elemento teve variação de NOx. Era uma reaçãozinha. Às vezes o aluno poderia achar, né, um pouco mais complexa, para achar os NOx e tal. Mas a primeira e a segunda estava nítido, claro que eram reações de oxidação, você já matava a alternativa B. Beleza, galera? Vamos lá? Próxima questãozinha, olha aqui. Questão 74. Uma questãozinha de orgânica aí. Diz o seguinte, olha a vitamina, estrutura da vitamina K1. Então tá aí. Observando a fórmula, nota-se que essa vitamina é, e aí, hidrossolúvel ou lipossolúvel? Amigo, toda vez eu falo nas minhas aulas, falou solubilidade, não existe só molécula só polar ou só apolar. Você vai ter que analisar toda a estrutura. Hidrocarbonetos são apolares. Lembra? Petróleo não mistura com água. Se a água é polar, petróleo é o quê? Apolar. Bom, então, hidrocarbonetos são apolares. Então, olha que interessante. Se você pegar essa estrutura, olha o tamanho da cadeia carbônica. Olha essa cadeia aqui, ó. Aqui, depois aqui tem mais um anel benzeno, anel aromático. Olha isso. Só formado por carbono e hidrogênio. Predomina hidrocarboneto nessa estrutura. Predomina carbono e hidrogênio. Então, essa molécula, ela tem um fortíssimo caráter apolar. Ah, professor, mas tem o oxigênio. Tudo bem, a presença desses 2 oxigênios
fornece um certo caráter polar para a molécula, mas vai ser muito pequenininho, porque a cadeia carbônica é grande, então ela predomina. É uma molécula apolar. Solúvel onde? Em óleos e gorduras. Por quê? Óleo não mistura com água. Se a água é polar, óleos são apolares. Então, se a substância é apolar, ela é o quê? Lipossolúvel. Para ser hidrossolúvel, solúvel em água, teria que ser fortemente polar. Eu sei que é lipossolúvel. E a cadeia carbônica? O que você pode observar, galera, na cadeia carbônica? Olha aí, a cadeia carbônica tem ligações duplas entre carbonos, ou seja, uma cadeia insaturada. Elimina a letra B. Possui átomo de carbono, ele quer saber se tem átomo de carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Ó, só ficamos com duas alternativas, né? A B e a C. E aí? Será que é uma cadeia... Vou riscar aqui. Que tem carbono quaternário ou terciário? O que é um carbono terciário? É o carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, se você analisar, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Por quê? Porque ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Nós temos carbono terciário. É que o aluno vê essa dupla, acha que conta uma, duas, conta duas aqui, ó. Acho que tem total de 4, né? Porque o aluno conta, às vezes, assim, ó. Ah, uma, duas, três, 4, quaternário. Não. Carbono quaternário é o carbono que está ligado a outros. Ó, para ser carbono quaternário, o carbono tem que estar ligado a outros 4 carbonos. Não tem carbono quaternário nessa estrutura. Tem carbono terciário. Ó, esse é um carbono terciário. Esse também, ó, tá ligado a outros 3 átomos. Esse é terciário também. Ó, esse também, ó, tá ligado a esse a esse, né? Então, esse carboninho também é terciário. Esse, então nós temos apenas átomos de carbono terciário. Com isso, só ficamos com a alternativa C. Beleza? Ah, mas e os isômeros? Geométricos ou ópticos? Já vimos que é a alternativa C, por exclusão. Mas, o que é isomeria geométrica? Para ter isomeria geométrica cis-trans, tem que ter dupla entre carbono. Certo? O que mais? Cada carbono da dupla deve ter os seus 2 ligantes diferentes. Então, o carbono da esquerda tem os seus 2 ligantes diferentes. O carbono da direita tem que ter os seus 2 ligantes diferentes. Tem isso? Tem. Aqui, gente, ó. Vou fazer de verde aqui, ó. Ó, tem dupla entre carbonos. Esse primeiro carboninho que eu estou fazendo a setinha, ele só está fazendo 3 ligações. Ó, ele tem um Hzinho. Então, lá, tem dupla entre carbonos? Tem. Esse carbono que eu estou fazendo um pontinho, quais são os 2 ligantes dele? Um ligante é o H. O ligante da esquerda é tudo isso que está preso nessa ligação. E o outro carbono? Um ligante é o CH3, o outro é tudo isso daqui. Então, tem ligação dupla entre carbono, e cada carbono possui 2 ligantes diferentes. Então, tem isomeria geométrica, tem isômeros geométricos cis e trans. Beleza? Só que temos também isômeros ópticos. Por quê? Porque para ter isomeria óptica, tem que ter o carbono assimétrico. O que é o carbono assimétrico? É o carboninho que tem 4 ligantes diferentes. Então, ligante, ó, X, Y, Z e W. Ah, um exemplo de carbono assimétrico, ó, um exemplo só, tem outros aqui. Ó, esse, ele faz 3 ligações, então, olha, um ligante que está escondido é o H. Então, quem são os ligantes? Um ligante é o H, o outro é o CH3. O ligante da esquerda é tudo isso, o ligante da direita é tudo isso, ó. 4 grupos de ligantes diferentes, então ele também tem isômeros ópticos. Beleza? Alternativa C. Vamos lá, galera? Próxima questão. E última. Olha que interessante. Uma equipe internacional multidisciplinar, envolvendo astrofísicos, astroquímicos, bioquímicos, detectou pela primeira vez no espaço interestelar a substância prebiótica etanolamina. Tá aqui.
Uma molécula que contém 4 dos 6 elementos químicos essenciais à vida. Faz parte dos fosfolipídios, moléculas que compõem as membranas celulares. E pode servir como precursora dos aminoácidos, do aminoácido glicina. A forma estrutural da glicina, que é um aminoácido, está aqui. Aminoácido porque tem o grupo amino e ácido carboxílico. A transformação da molécula de etanolamina, então está aqui, ó. Aqui, ó. Etanolamina em glicina. Envolve uma reação de... Você bate o olho rápido, de cara aqui, galera. De cara. O que você pode fazer? Ó, a etanolamina tinha NH2, mas a glicina continuou com NH2. O que mudou? Que você tinha um grupo, uma hidroxila, OH, e virou um carboxila, virou C dupla O, OH. Então, peraí, antes você tinha um único oxigênio, agora você tem 2, pode ter certeza. Se aumentou a quantidade de oxigênio ali na estrutura, entrou oxigênio, oxidação alternativa A. Uma forma bem rápida. Outra forma, galera, você achar o NOx. De quem? Do elemento ali, carbono. Vamos ver se teve alterações de NOx aí. Quer ver? Ó. Então, você vai ter isso daqui, ó. Vou pegar só o carboninho que me interessa, ó. Esse carboninho aqui, ó. CH2, tá aqui. Lembra a escala de eletronegatividade? Fon, cloro, Brisk, pH. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou hidrogênio? Carbono. Então, nessa ligação aqui, ó, carbono e hidrogênio, o carbono ganha um elétron, NOx menos 1. A ligação embaixo, o carbono ganha NOx menos 1 de novo. Aqui, ó, essa ligação aqui, carbono com carbono, não acontece nada. Ninguém é mais eletronegativo. E essa ligação carbono com O? O oxigênio é mais eletronegativo, então ele fica com NOx menos 1. O carbono que perde o elétron fica com NOx mais 1. Então, esse carboninho aí, você viu? Ele ganha um elétron do hidrogênio de cima, ele ganha um elétron do hidrogênio de baixo, mas perde um elétron para o oxigênio. Se você somar isso tudo, o NOx, ó, mais 1 com menos 1 cancela, o NOx do carbono no reagente é menos 1. Ah, e esse mesmo NOx do carbono, né, no reagente é menos 1. Agora, e esse mesmo carboninho no produto? O que vai acontecer? Ó, ele está perdendo 2 ligações para o O. Então, o O ganha 2 elétrons, fica menos 2. O carbono perde mais 2. E aqui, C com o oxigênio ganha de novo, menos 1. O carbono perde mais 1. Então, aqui, o carbono vai para NOx mais 3. O que ele sofreu de menos 1 para mais 3? Seu NOx aumentou. Ele sofreu uma oxidação. Era a forma mais complexa, né? Bem mais, mas a gente explicar direitinho para vocês aí, tá bom? Vamos lá, galera? Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Dá um like lá se você gostar. E até a próxima. Estaremos juntos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.